Bom pessoal, estou de volta e nesse vídeo eu vou explicar como a gente faz para montar um recurso de observation no Fire. Mas antes eu queria explicar um pouquinho do porquê eu demorei para fazer esse terceiro vídeo sobre o Fire, né? Eu não estava vendo muito sentido na parte dos recursos Fire. Tava faltando alguma informação para amarrar toda essa estrutura de interoperabilidade em saúde. Por quê? Quando você tem um recurso, se você entrar aqui na documentação do Fire, nada vai ser obrigatório. Tá? A única coisa obrigatória é caso ela esteja dentro de uma estrutura. Né? Entrei no recurso paciente, mas se eu entrar aqui no BioStructure, nada é obrigatório. Né? Quando eu enviava informações para o servidor Fire, eu conseguia cadastrar o mesmo paciente N vezes. Né? O que eu descobri então? Eu participei de uma live da RNDS e lá eles explicaram um pouco mais sobre o modelo de documentos que é usado para definir os padrões de interoperabilidade no Brasil. Tá? RNDS usa a arquitetura FHIR e já definiu alguns padrões. Se a gente entrar na documentação da RNDS, a gente consegue enviar para eles um modelo de informação de resultados de exames laboratoriais, ou de registro de imunobiológico, ou de registro de atendimento clínico. Né? E se a gente entrar em qualquer um desses, vamos entrar no hack, a gente começa a ver que as informações aqui são obrigatórias. Então, eu preciso ter identificação do indivíduo, eu preciso ter identificador nacional do indivíduo, diferentemente dos recursos FHIR. Né? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Os recursos FHIR estão aqui para possibilitar que entidades como o Ministério da Saúde, que estão por trás da RNDS, né, consigam montar os seus próprios documentos. E esses documentos seguem diversas políticas, por isso que alguns campos são obrigatórios e outros não. Por isso que alguns campos estão inseridos aqui e outros não. E por isso que essa divisão de modelos de informação está dividida dessa forma. Para eles, de certa forma, é interessante essa divisão. Provavelmente para indicadores, provavelmente para facilitar a leitura dos registros. Então, algum motivo tem. Mas eu até pensei em não fazer um vídeo sobre observation, porque observation ela tem um papel muito semelhante de composition. Composition, eles podem agrupar diversos recursos FHIR. E eles dão um contexto à informação. Nessa live da RNDS também foi dito isso e eu achei bem interessante. Porque os recursos por si só não tem tanto contexto. Aqui a gente tem um contexto robusto. A gente sabe quem foi o cidadão, a gente sabe os dados dele, né? Porque muitos deles são obrigatórios. Sabemos qual foi o estabelecimento de saúde. Então, o Composition ele oferece isso. Mas, para entender o Composition, eu acho que é benéfico a gente fazer um recurso de Observation aqui. Vou montar aqui com vocês. Deixa eu abrir meu VS Code. Eu já tenho um recurso que eu montei aqui. Vou tentar montar um igualzinho, só para ficar mais fácil a explicação. Vamos dar um nome aqui. Como em todos os outros recursos que eu montei, a primeira coisa que a gente coloca o esquema, porque o esquema são as regras que validam o nosso JSON, né? E eu vou colocar o mesmo aqui. Beleza. Sempre no começo dos documentos FHIR, a gente coloca o tipo desse recurso, que vai ser Observation. Depois, se a gente apertar o Ctrl Tab, a gente vai ter as informações, né, dos campos que a gente pode colocar. Ou se a gente for na própria documentação, a gente também pode entender o que a gente pode colocar. Eu vou começar por status. Então, essa é uma observação que tem um status final, ou seja, a versão final desse documento. Fine. Eu vou colocar o subject, sujeito a quem eu estou me referindo nesse documento. Ele está aqui. Subjeto.
aqui. Então eu vou me referir ao paciente. E como eu faço isso? Ctrl espaço, identifier, Ctrl espaço, Ctrl espaço, referência, Ctrl espaço, ID, e daí é patient /1. Ok? Deixa eu ver se eu fiz certinho. Aqui vocês podem ver que o formato de referência é igual a da rota do servidor Fire. Então aqui eu estou batendo a rota patient e o paciente de D1, que no caso sou eu mesmo. O próximo passo é colocar o code. E code. O code está relacionado ao tipo de registro clínico que a gente vai fazer. E aí que a gente abre um outro mundo, inclusive, dá para fazer diversos vídeos sobre isso. Porque o Fire, ele é um padrão de interoperabilidade. Ele estruturou os campos e os tipos de valores que vão dentro desses campos para que todo mundo consiga se conversar através da mesma linguagem. Porém, pensando em sintaxe, precisamos definir padrões de interoperabilidade. Por exemplo, SIGTAP, LOINC, TUS, são padrões que definem como chamar cada tipo de procedimento clínico, por exemplo, ou como definir cada tipo de doença. O CID-10, ele tem um ID para febre, ele tem um ID para gravidez. E se eu uso um ID, ele, na sintaxe dele, todo mundo vai entender que aquilo é uma gravidez, que aquilo é febre, porque é um padrão para definir como eu vou classificar aquela doença, através de diversos códigos, né? No caso, eu vou colocar um system, e o system vai ser, agora eu vou precisar da minha cola, né? O LOINC. Por que LOINC? Porque até onde eu entendi, LOINC é o padrão utilizado pelo Fire, ok? Então eu estou falando assim, ó, o sistema que eu vou usar aqui vai ser no LOINC. Dentro desse sistema, o que eu estou me referindo é de ID 8302. Se a gente for aqui, LOINC 8302/2, então é body height. Eu estou medindo a altura de alguém. LOINC é uma terminologia, é um padrão de terminologias usado no mundo inteiro. Então, dentro desse padrão, a gente tem uma terminologia para falar sobre a altura, sobre a medição da altura. Então, é isso que a gente está falando aqui. Eu vou, através do sistema LOINC, eu vou realizar uma ação que lá dentro desse sistema tem o ID 8302. Eu posso colocar um display, medição de altura. Bom, para o paciente 1 eu vou fazer a medição de altura. Para eu colocar o valor da medição é em outro lugar. Value quantity. Ok? Aqui eu também vou ter uma parte muito semelhante. Então vou colocar o system. O system utilizado pelo Fire é esse daqui. Eu sei que podem existir outros tipos de sistema dependendo do servidor Fire, mas esses são os padrões para serem usados. O LOINC para registrar, para se referenciar o que foi feito, né? Então aqui nesse caso medição de altura, e Units of Measure para falar qual medição você está fazendo, né? Então no caso System, eu vou colocar Value, então vai ser 1,80, por exemplo, e Unit CM. O que eu estou escrevendo aqui? O paciente 1, eu estou fazendo uma observação para ele, é a observação final. Dentro dessa observação, eu estou fazendo uma medição de altura, estou me baseando no padrão LOINC, e para o valor medido, utilizo o padrão da Units of Measure, que está em centímetros, e é 180, no caso 180 centímetros. Agora a gente tem que ir para o Insomnia. Entramos aqui, vou dar um /get no patient.
Gabriel Norte. Me retornou isso. Não é isso que a gente vai fazer agora de importante. Então, observation. Sem nada. Vou na parte do JSON e vou colar o que eu fiz. 201 criado. Então essa observação foi registrada e tem o ID 53. Se a gente alterar isso para alterar o endpoint para ser um get no ID 53, ele vai me retornar aquela medição. Então isso é uma observação. Como eu falei, ela serve para entender que a gente usa recursos em conjunto. Mas a parte mais importante da observação é ser o primeiro passo para entender a composition. Por último, eu queria explicar quais são os próximos vídeos que eu quero lançar. Então já entendemos os recursos Fire, já dando uma boa olhada na doc, conseguimos enviar recursos para os servidores. Agora, então, para mim faz muito sentido a gente explorar o compositions já existentes que vão ser válidas para todo mundo que trabalha na área da TI, que está tentando fazer essa conexão, esse envio de dados para RNDS. Vou explorar, vou tentar começar por um mais simples, entender quais campos fazem parte do modelo da informação, né? E montar um recurso, por exemplo, nesse caso de resultado de exames na prática, para a gente entender quais campos, existem muitos campos novos que a gente tem que usar para fazer tudo funcionar, né? Como a gente estrutura, quais são os campos novos, quais são os propósitos. Então os próximos vídeos vão ser nesse sentido.